Olha só que interessante. E se uma das maiores transformações na Prefeitura de Natal tivesse acontecido bem debaixo do nariz de todo mundo, sem que ninguém na cidade percebesse? É isso mesmo. Hoje a gente vai entender a fundo a reforma digital que, silenciosamente, mudou tudo por dentro da administração pública. Vamos lá mergulhar nessa história. Então, para a gente entender bem essa jornada, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos falar da reforma em si. Depois, vamos dar uma olhada nas rachaduras, sabe? O que estava tão quebrado no sistema antigo. Daí a gente conhece a solução moderna que entrou no lugar, vê como isso mexeu com a segurança dos dados e, por fim, como é que fizeram essa mudança gigantesca acontecer na prática. Tudo começou com uma decisão. E que decisão, bem estratégica. A Prefeitura de Natal bateu o martelo. Era hora de aposentar a infraestrutura digital antiga. E o plano, olha, era ousado mesmo. A ideia não era só dar um tapa no visual, não. Era migrar tudo, e-mail, ferramentas de colaboração, o pacote completo, para um ecossistema moderno. Era, na verdade, uma reinvenção da forma de trabalhar. Mas peraí, o que leva uma cidade inteira a topar uma mudança tão radical assim? A resposta é simples e direta. Os problemas do sistema antigo eram críticos. Não era mais uma questão de, seria bom ter algo melhor. Não, não. A coisa já tinha virado uma urgência. Então, a pergunta que fica é, o que é que estava tão errado assim? E a verdade, gente, é que o buraco era bem mais embaixo. Os problemas não eram só aquelas falhinhas técnicas do dia a dia. Eles iam muito além, afetando a segurança e a própria estratégia da cidade. Pois é, para o servidor público, na ponta, o dia a dia com o sistema antigo era, nossa, uma fonte constante de frustração. Tenta imaginar a cena. Precisa enviar um documento super importante e, pá, barrado. Limite de anexo minúsculo. Ou então, a caixa de e-mail lotada, tendo que apagar mensagens o tempo todo. E o pior de tudo, o constrangimento. Imagina só, um e-mail oficial da prefeitura de uma capital ser simplesmente rejeitado por outros órgãos do governo por não ser considerado seguro. Chegou uma hora que não dá mais, né? A situação era insustentável. Mas olha, o problema mais grave mesmo, como o próprio secretário de Planejamento apontou, era a consequência de tudo isso. Com o sistema oficial não funcionando direito, o que acontecia? Os servidores eram praticamente forçados a usar seus e-mails pessoais, sabe, Gmail, Hotmail, para trabalhar. Isso não era só um jeitinho ou um improviso, era uma brecha de segurança assim gigantesca para os dados da cidade. Vamos pensar um pouco no impacto real disso. Um servidor público pedia exoneração ou se aposentava. E aí? Todo o histórico de trabalho dele, todos os documentos, as decisões importantes que estavam guardadas no e-mail pessoal, simplesmente iam embora com a pessoa. Puf, desaparecia. A memória institucional da cidade estava, literalmente, indo pelo ralo a cada troca de funcionário. Ok, então para resolver essa baita crise de segurança e de eficiência, a Prefeitura de Natal foi atrás de uma solução. E não era só para trocar o provedor de e-mail, não. A cidade adotou uma solução completa, um ecossistema digital de verdade, para transformar a forma de trabalhar de cabo a rabo. E a mudança foi assim, da água para o vinho. De repente, os servidores não tinham só um e-mail que funcionava. Eles ganharam um arsenal de ferramentas integradas. Armazenamento na nuvem com o Drive, chega de se preocupar com espaço. Documentos, planilhas, apresentações que podiam ser ditadas por várias pessoas ao mesmo tempo. Videoconferência com o Meet, coleta de dados com o Forms e até, olha só, o suporte de inteligência artificial do Gemini para ajudar nas tarefas. Era finalmente o fim do improviso e da gambiarra. Mas, sabe, por mais legais que sejam todas essas ferramentas, a maior vitória dessa migração toda foi uma coisa menos visível, mas infinitamente mais importante. A prefeitura finalmente retomou o controle sobre as suas próprias informações. A diferença é gritante, é um antes e depois muito claro. Antes, a informação era toda espalhada, ficava em contas pessoais, super vulnerável. Agora, com a mudança, a história é outra. A produção de documentos, de dados, tudo passa a ser centralizado, controlado e, o mais importante de tudo, passa a ser um ativo público, protegido, que pertence à prefeitura. Não mais à pessoa física do servidor. E essa frase do secretário Wagner Araújo resume perfeitamente a virada de chave. A lógica foi completamente invertida. Agora, quando um servidor sai, claro, o acesso dele é removido, mas todo o conhecimento que ele produziu, todo o trabalho, aquilo fica, pertence à cidade, como tem que ser. E é importante entender que isso não foi só uma troca de tecnologia, viu? Foi um alinhamento estratégico. A prefeitura passou a seguir padrões modernos de governança e a cumprir leis super importantes, como a nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. A cidade, enfim, passou a proteger de verdade o que o secretário chama de patrimônio informacional.
Um nome perfeito, né? Beleza, a ideia é ótima, o plano é excelente, mas e na prática? Como é que se tira do papel uma mudança desse tamanho, que afeta milhares de servidores sem causar um caos? Vamos ver agora o passo a passo de como essa migração foi feita. O processo todo foi bem pensado, dividido em 3 fases. Primeiro, teve a preparação da galera, dos usuários. Tiveram uma semana ali para atualizar senhas, e-mails de recuperação, essas coisas. Depois veio a parte pesada, a migração das mensagens do sistema antigo para o novo. E por fim, no dia 30, a ativação total das contas. E o ponto-chave, a grande sacada aqui, foi manter o sistema antigo funcionando o tempo todo. Isso garantiu que nenhum serviço parasse, que nada ficasse fora do ar. E um dos primeiros impactos que todo mundo sentiu na pele foi esse aqui, o espaço de armazenamento. De uma capacidade super limitada, cada servidor pulou para 30 GB disponíveis. Foi o fim daquela angústia, sabe? De ter que ficar pagando e-mail toda hora com medo de lotar a caixa de entrada. No fim das contas, é isso. Para quem está de fora, para o cidadão comum, essa mudança pode ter sido totalmente silenciosa, pode ter passado batido. Mas por dentro, para a máquina pública, foi um salto estratégico gigantesco. Fortaleceu a segurança, aumentou a produtividade e, claro, a eficiência da gestão de Natal. Tudo isso num ambiente digital muito mais integrado e, principalmente, mais confiável. E essa história toda de Natal deixa a gente com uma reflexão bem importante, né? Fico pensando, quantas outras mudanças assim, invisíveis, estão acontecendo agora mesmo nos bastidores do setor público? Mudanças que, de forma silenciosa, estão redefinindo o futuro da gestão e da proteção do nosso bem mais valioso, que é a informação.